Mas o que tem a ver, afinal de contas, o empreendedorismo com o autoconhecimento e vice-versa? Tem a ver que no meio de tudo isso existe uma pessoa que é o empreendedor. Exatamente. Quanto mais o empreendedor se conhece, quanto maior for o autoconhecimento que ele possui, melhor serão as chances que o negócio dele vá seguir o caminho do sucesso. E veja só, vou trazer para você hoje 5 tópicos bastante importantes sobre qual é a importância do autoconhecimento para o empreendedor. E o primeiro deles se trata sobre decisões. Decisões mais conscientes e alinhadas com os valores. Não é segredo, a administração fala sobre isso, existem N estudos que mostram que a empresa, né, a organização, ela vai ter, a princípio, os valores do seu fundador, os valores de quem está empreendendo. A pessoa vai colocar na empresa dela os valores que guiam ela na vida pessoal. Então, quanto mais a pessoa que é empreendedora, ela se conhece, melhor ela vai conseguir tomar decisões sim ou não. Vai para um caminho para o outro. Ela vai fazer essas escolhas pautado em seus valores. Então, se você se conhece bem, que você vai empreender, provavelmente você vai estampar na empresa, na cultura da tua empresa, os valores que você carrega no dia a dia. De honestidade, de agilidade, de inovação. Não sei, você que sabe ou não sabe. Importante, né? O quanto você conhece os valores. Se você pudesse pegar agora aí uma caneta e um papel e listar, né, numa folha, de cima a baixo, listar aí quais são os seus valores, aquilo que você mais valoriza. Se você tivesse que tomar uma decisão hoje, quer ver? Faz um teste bem simples. Se hoje aparecesse uma oportunidade de negócio para você, um emprego, ou enfim, você precisasse se deslocar e você vai morar a 1.500 quilômetros de distância da onde você mora hoje. Você vai? Aí você vai dizer, não, Rafa, depende. Aí que está. Depende do quê? Aí você começa a se questionar sobre os valores que você tem. Quais são os valores que você possui, que você está levando para a tua empresa hoje? São os valores que talvez você vai considerar agora. Então, se você considera que não, você não vai, por causa que você, primeiro de tudo, é a família e você considera que 1.500 quilômetros é uma distância considerável para que você vá morar para lá, você tenha que voltar a visitar a sua família, você vai perder o contato pessoal, né, físico, presente com essa pessoa ou com essas pessoas que você considera a sua família. Então, família está num valor muito alto para você, né? Tá aqui em cima. Agora, se você diz assim, não, talvez eu vá sem muito pensar sobre isso. Por quê? Ah, o salário é bom, então eu vou pegar tudo que eu preciso pegar agora e eu vou ir. Então, talvez, eu não estou dizendo que você não vai gostar da sua família, mas talvez nesse momento na sua vida você pense assim: não, o dinheiro é melhor para mim nesse momento, então o dinheiro é um valor que está acima da família em tomadas de decisão no momento. Entende? É isso. Então, dentro de uma empresa também, quando você tem que tomar uma decisão pautada no seu valor, eventualmente você vai. O teu valor de entrega de produtividade é maior, de eficiência é maior do que o valor de qualidade. Então, você vai precisar entregar muito mais e não vai pensar em qualidade, ou vice-versa. Você vai tomar a decisão de que você leva em consideração que você quer entregar a maior qualidade possível para o seu cliente e você talvez não considere produzir tanto, né? Produzir menos, mas entregar melhor. Então isso é como você provavelmente leva em consideração na sua vida. Então as decisões mais conscientes e alinhadas com os seus valores é um dos pontos que é importante você considerar. O segundo ponto é sobre gestão emocional em momentos de pressão. A gente sabe que o empreendedor, ele não tem uma vida fácil, tranquila, calma. Todos os dias o empreendedor vai precisar, além de tomar as decisões, ele vai sofrer pressão de um colaborador
que está precisando de ajuda dele, do mercado que está oscilando por conta de tomadas de decisão do governo ou alguma coisa que aconteceu, ou então você deu um passo que parece que é maior do que sua perna, né? Você tentou fazer alguma coisa que... Isso é muito do empreendedor também, né? Tentar desbravar e agora você precisa correr atrás disso, né? E lembra-se, se você está correndo atrás é porque você não está ganhando, hein? Mas enfim, você está correndo atrás para conquistar as coisas e você sofre muita pressão com isso. Então, o autoconhecimento ajuda a você reconhecer quais são os gatilhos, né, que você tem quando você dispara o gatilho da raiva, por exemplo, de ficar muito nervoso, muito estressado, gatilho da ansiedade, né? Então, eventualmente também controlar as reações impulsivas, manter o foco no mesmo lugar, né? Evitando ter aquelas disparidades, né? Altos e baixos, né? Decisões equivocadas, coisas impulsivas. Então, a gestão emocional, quanto mais você conhece aquilo que te dispara a ansiedade, aquilo que te dispara aquela sensação de nervosismo, ou então, quer ver, a síndrome do vendedor feliz, nem sei se é assim que se chama, mas enfim, fez uma venda, teve uma conquista excelente e larga tudo para comemorar isso, né? Só vai comemorar, esquece que eventualmente ele precisa prosseguir. Então isso é uma pessoa que está explosiva de felicidade assim. É bom, mas se você não tiver o autocontrole, você não souber que talvez isso vai acontecer e que você tem que, né, colocar um freio na comemoração para seguir com a tua operação, eventualmente você acaba indo para lugares estranhos, coisas que você talvez não deveria estar fazendo. Então, o ponto 2 é a gestão emocional em momentos de pressão, ok? O terceiro ponto trata sobre liderança, liderança autêntica e eficaz. Quando você entende os seus pontos que são fortes, as suas limitações, vamos fazer uma matriz SWOT agora, né? As suas oportunidades, o que está te ameaçando, você consegue liderar com maior empatia. E eu sempre penso assim que quanto mais você se conhece, melhor você consegue entender a sua história e com isso você também reconhece a história do outro. E para um líder isso faz toda a diferença. Colocar-se na cadeira, né? Colocar-se na cadeira do liderado para ter o ponto de vista dele sobre determinadas situações ou como que você reagiria se você estivesse no lugar dele é uma coisa. E como ele vai reagir estando no lugar dele. Porque para mim é muito importante a gente sim tratar o outro como ele gostaria de ser tratado e não como eu gostaria de ser tratado. Eu preciso sempre ter o foco nele. Assim como a gente tem o foco no foco do cliente, a gente tem o foco no foco do liderado, né? Naquilo que ele quer fazer, naquilo que ele busca, entender quais são as aspirações dele, onde que ele quer chegar. Pensa bem, um líder que pensa desse jeito, dessa forma, ele vai conseguir respeito, ele vai conseguir liderar com mais empatia, ele vai inspirar uma coisa que todo líder precisa ter, que é confiança. Os liderados precisam ter confiança no seu líder e o líder precisa inspirar isso neles, para que ele faça o que o líder faz, que é conduzir, que é ter poder de influência sobre o seu liderado. E só assim, só com autoconhecimento, ele vai conseguir compreender melhor a cabeça do outro. Então, quanto mais você desenvolver a profundidade do teu autoconhecimento, conhecer como que você o cerne daquilo que você considera ser aquilo que você é, mais você vai conseguir buscar visualizar isso no outro e entender situações que eventualmente estão acontecendo, que se você não se conhece tão bem, você não vai conseguir compreender a cabeça das outras pessoas, dos teus liderados, por exemplo. E o empreendedor, ele precisa, de fato, exercer a liderança. Hoje, talvez, a empresa nasça pelas suas mãos e vai permanecer assim por um tempo. Mas no decorrer do negócio, conforme a empresa for crescendo, ele vai precisar trazer pessoas.
né? E criar uma aglutinação, né? Aglutinar as pessoas aqui em torno dessa ideia. E agora é que ele vai ter a necessidade de expor tudo aquilo que ele é, para influenciar, atrair os talentos que ele precisa atrair de acordo com os valores que ele colocou na empresa dele. Olha só, é uma roda, isso é um círculo vicioso. E no meio disso tudo, entender quais são as pressões que ele vai sofrer e lidar com elas. Muito bem, esse é o terceiro tópico, liderança mais autêntica e eficaz. Para o quarto agora, equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Olha só, chega um momento da vida do empreendedor que ele não sabe mais o que é trabalho, o que é vida pessoal, ou o momento em que ele está trabalhando, que dia da semana que é, o que não é, o que deve ser, o que não deve ser. Muito importante que a gente saiba separar os momentos. Eu sempre digo que o empreendedor, o dono de empresa, enfim, ele precisa tomar cuidado para não se tornar um empregado da sua própria empresa, certo? Ele é o fundador, talvez, ele é a pessoa que está fazendo a gestão, mas ele também é aquela pessoa que, por hora ou outra, ele acaba deixando a emoção à flor da pele e acaba levando para sua vida pessoal tudo aquilo que bendiz só ao seu trabalho, né? Então, saber o que te desgasta evita você ter burnout, evita você desenvolver ansiedades, entre outras coisas, né? E você ter uma rotina mais saudável no lugar disso. Então, é importante separar as coisas, o que faz parte de um momento e outro. Agora, claro, no mundo em que vivemos, conectado do jeito que é bastante difícil você fazer isso se você não tiver disciplina. O celular está na tua mão o tempo inteiro, né? Se ele não estiver na tua mão, ele está do teu lado, né? E ali o que vai acontecer? Vai vir mensagem do teu amigo, vai vir mensagem do teu esposo, vai vir mensagem da tua namorada, ao mesmo tempo em que vai surgir no meio disso tudo um cliente chamando, um fornecedor, uma mensagem de uma pessoa da empresa, um incêndio para apagar todos os probleminhas que a gente tem na rotina do dia a dia. Tudo isso vai vir ao mesmo tempo. E nesse momento é importante a gente separar quem que eu vou atender, quem que eu não vou atender, o que que eu preciso, o que que eu não preciso fazer e estabelecer uma cultura, né, uma rotina dentro da empresa. Poxa vida, se eu vou atender um cliente no domingo à noite, eu acho que esse é um tempo de qualidade que eu preciso ter com a minha família. Se eu for atender, quer dizer que, bom, está liberado. Todas as vezes que ele sentir necessidade de entrar em contato comigo, independente do dia e do horário, ele vai entrar em contato comigo. Isso é um cliente, então você escolhe se você quer ou não quer fazer isso. Aí você diz assim, bom, o cliente é muito importante para mim, eu preciso atendê-lo, e enfim, ok. Eventualmente, no início da empresa, lá quando você está estabelecendo como que as coisas funcionam e que você está meio sem uma rotina, é tolerável. Mas fazer isso sempre e para sempre vai ser complicado. Aí você começa a gerar conflitos consigo mesmo, com as pessoas que estão ao teu redor. Então é importante, né, você separar qual é o momento de trabalhar, qual é o momento que eu dedico para mim mesmo, qual é o momento que eu dedico para as pessoas ao meu redor. Enfim, quarto então, equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. E cinco, essa é profunda também. Clareza sobre o seu propósito e o seu diferencial. Veja bem, todas as pessoas que abrem uma empresa, elas querendo ou não querendo, elas vão estar dentro de duas circunstâncias, tá? Uma, a empresa vai existir porque ela precisa gerar lucro, se for uma empresa. Não estou falando de uma ONG, não estou falando de uma organização que não tem fins lucrativos. Estou falando de uma empresa. A empresa ela vai buscar lucro, ela precisa de lucro. Um dos objetivos dela é esse. Esse é um dos pontos. Segundo, você vai ter que atender uma necessidade, senão você simplesmente não precisa existir. Se ninguém comprar o teu produto, ninguém comprar o teu serviço, quer dizer que você não precisaria ter uma empresa, ok?
Então você precisa atender essas duas coisas. Lucro para a empresa ser sustentável, né? As pessoas se beneficiarem disso e a empresa ter vida longa e próspera, e ela precisa, para isso, atender uma necessidade. Então você precisa que as pessoas comprem aquilo que você se propõe para vender. Pronto, isso é a lógica. Agora, outra coisa. Você pode fazer com que a sua empresa ela atinja um dos seus objetivos, um dos seus propósitos pessoais. Então, através da empresa, eu consigo exercer o meu propósito. Particularmente, faço isso através da educação. Gosto de compartilhar, sou uma pessoa que acredita no poder transformador que a educação tem, trabalho com educação e a educação, para mim, ela é um negócio, ok? Então, você diz, a educação não deveria ser um negócio. Entendo que, até certo ponto, isso é uma verdade e a partir desse ponto em diante, não, quando que a gente tem o poder de transformar o nosso conhecimento no nosso produto e no nosso serviço. É isso que nós vamos entregar, nós vamos ensinar, nós vamos fazer com que as pessoas transformem o mundo através do conhecimento. Então, esse é um propósito que eu tenho. Então, é difícil você seguir fazendo aquilo que você faz profissionalmente se você não acredita naquilo que você faz, se aquilo não tem um sentido para ti. Então, para mim, é importante que isso se materialize, se concretize em tudo aquilo que a gente entrega. Então, tudo aquilo que você faz através da sua empresa, se você tem um propósito maior com aquilo, seja na tua vida particular, né, na tua vida pessoal, que você vai usar da tua empresa, da empresa que você está montando, empreendendo, enfim, fazendo com que ela exista, se a partir disso você vai levar um objetivo pessoal seu, extrair dela que se concretize, ou se o que ela entrega lá, né, para o seu cliente é o teu propósito, não importa. Isso vai se materializar em sucesso. Caso contrário, você vai estar fazendo uma coisa que te cansa, uma coisa que você se arrepende de fazer depois de um tempo, você não vê perspectiva de crescimento, e mesmo que você diga assim, poxa, eu talvez não goste muito do que eu faço, mas é uma perspectiva de crescimento, eu vejo isso. E tu está dizendo, Rafa, que sem propósito eu não vou para frente. Não estou querendo generalizar isso, tá? Estou dizendo que talvez seja muito mais fácil você alcançar o sucesso, ter uma vida mais tranquila e feliz e saudável fazendo aquilo que você gosta de fazer, porque é um propósito seu, do que simplesmente você estar progredindo pautado naquilo que não seja um propósito, certo? E aí, empreender, entra a frase, não é só vender, é expressar quem você é no que faz. Isso só acontece quando você se conhece de verdade. Sem se conhecer, você não consegue passar essa mensagem adiante. Você não consegue transmitir quem você é através daquilo que você faz. Então, o item 5 é a clareza sobre o seu propósito e diferencial, aquilo que se torna único, aquilo que faz com que você seja aquilo que você é através da empresa que você está construindo. Então aqui falamos sobre os 5 tópicos, né, sobre a importância do autoconhecimento para o empreendedor, porque que é importante você se conhecer melhor.